Bem, pessoal, fisiologismo é um tipo de relação de poder político em que ações e decisões políticas são tomadas em troca de favorecimentos, cargos públicos ou, como acontece no Brasil, votação de alguns projetos. A gente aqui no Brasil tem um bom exemplo dessa espécie de fisiologismo na questão do nosso centrão lá na Câmara dos Deputados. Ou seja, a gente faz essa relação de troca de poder político, ou seja, a gente pede para o pessoal do centrão, apoia o pessoal do centrão nos seus objetivos e, em contrapartida, o pessoal do centrão vai lá e apoia as nossas decisões do nosso governo. O governo Bolsonaro, por exemplo, ele tem agora, nesse momento, uma grande influência do centrão no que diz respeito a algumas decisões em troca de apoio político do centrão ao governo Bolsonaro. Esse é um bom exemplo aqui no Brasil de fisiologismo. O que se diz de patrimonialismo surgiu no Brasil com a chegada dos portugueses em nossas terras, quando eles vieram colonizar e trouxeram consigo uma forma de administração de como se administrasse uma metrópole. E aí surgiu o que chamamos de patrimonialismo. Tem como característica principal a não distinção do que é bem privado e o bem político. Ou seja, em outras palavras, é caracterizado pela não distinção do que pertencia ao Estado e o que pertencia a quem detinha o poder, que no caso de Portugal era o rei. Clientelismo. O clientelismo é a troca de favores entre políticos e eleitores, onde os eleitores são encarados como clientes. É a prática dos políticos entregarem empregos, favores e outros benefícios aos eleitores em troca de apoio político, ou seja, o seu voto. A gente pode fazer até um paralelo entre clientelismo e corrupção, pois as duas práticas têm como objetivo a valorização de interesses privados em detrimento dos interesses públicos, ou seja, onde alguns são privilegiados, como os políticos e sua clientela, e o resto da população que sofre com as consequências. Hoje tem gol do Ribamar, Ribamar. 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 O Vasco cresceu, cheiro de pneu queimado, aturador fraco.